pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Abacast. Nesse Abacast a gente vai falar exclusivamente sobre alguns eventos que a gente está promovendo aqui e um deles é o Grande Reset. Então quem que é o autor desse treinamento é o pastor Paulinho, que está aqui na nossa frente. O pastor Isaur veio como convidado aqui também para comentar a respeito do propósito desse evento. Então eu vou abrir aqui para o pastor Paulinho falar um pouquinho a respeito desse evento, como que funciona, da onde surgiu, mas antes, porém, queria uma breve apresentação. Conta um pouquinho da sua história aí, pai. Então, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para você, ou boa noite, eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, né? esse Abacast, mas eu quero contar um pouco da história e por que surgiu, da minha história, e por que surgiu o Grande Reset. Porque, na verdade, o Grande Reset aconteceu na minha vida. Eu estava contando para o pastor Isaur hoje que teve uma época da minha vida que eu chorava para comer pão e tomar café. Então nós vivíamos assim um tempo de muita escassez, um tempo de muita dificuldade, até mesmo para comer há muitos anos atrás, né? Então eu estava contando para o pastor e eu percebi que isso não era normal. E desde lá, há muitos anos já, eu comecei a buscar a solução para isso. E eu encontrei Jesus e eu vi que Jesus falava assim de vida abundante. Como eu não estava tendo essa vida abundante, não tinha nem para comer, né, praticamente, o café, e isso nem era casado, né? Mas quando eu conheci Jesus, eu conheci Ele atraído por aquilo que Ele fez por mim, lá na cruz do Calvário. Ele falou assim, eu vim para que todos tenham vida abundante. Então faz muitos anos, faz mais de 20 anos que eu sou cristão, e eu comecei a buscar, a receber essa vida abundante do Senhor. E um belo dia, eu estava dormindo, à noite eu estava dormindo, e o Espírito Santo, ele me acordou, e ele pegou e falou assim, escreve. E aí eu comecei a escrever, por quê? Ele disse que o maior problema que está na mente das pessoas e não no Espírito, porque o próprio Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então o que é a carne? A carne é a junção do psique com o corpo. Então, por isso que a maioria das doenças e tudo são psicossomáticas, oriunda das emoções desequilibradas. E isso atinge o corpo. Então o Espírito Santo falou assim, o que as pessoas precisam é mudar a sua maneira de pensar. Então daí ele disse, começa a escrever, e aí surgiu o Grande Reset, como também os demais cursos. O que o Grande Reset? Pode falar, Matheus. Porque eu ia te perguntar assim, porque normalmente as pessoas elas têm algumas áreas da vida que tem maior dificuldade, né? Que envolve a área financeira, a área emocional, a área conjugal. Então, todos esses pontos eles vêm de algum trauma, de algo passado, vamos dizer assim, a maior parte vem do passado? Que teve a sua origem no primeiro Adão. Ok. Então, a partir do primeiro Adão, depois que o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Simplesmente a escassez entrou, a doença entrou, os problemas emocionais, necessidade de aprovação, de rejeição, tudo isso veio oriundo de Adão depois do pecado. Mas Jesus, que é o último Adão, ele veio resolver todas essas situações. Como já falei, a vida abundante não é somente econômica. A vida abundante é você ter uma vida de paz. Eu estava conversando com o pastor Isaur, nós estávamos indo para cá, conversando com o pastor Isaur, que eu aprendi a viver com 50 anos, fiz 50 anos, aprendi a viver. E eu disse para ele o seguinte, quando uma pessoa que tem bens, ela tem fazendas, ou seja lá, qualquer outro tipo de bens, carro, dinheiro, ela morre, então no dia que ela morre, era para as pessoas ficarem alegres. Mas eu estou tratando a regra. Era para ficar alegre. Por quê? Porque ela deixou todos os bens e agora os bens vão ser repartidos. Mas, no entanto, as pessoas estão chorando à beira do caixão daquela pessoa. Então eu entendi o seguinte, as pessoas, estava conversando com o pastor Isaur, as pessoas não estão chorando pelos bens que poderia ficar ou não com eles, mas estão chorando pelo que a pessoa era. Porque os bens ficaram. Sim. Eles vão poder usufruir dos bens agora, mas não vai ter mais a presença daquela pessoa. Sim. Então, quando eu disse que eu aprendi a viver com 50 anos, aprendi a valorizar as pessoas pelo que elas são, e não pelo que elas têm, e não pelo que elas fazem. Isso é importante. É muito importante. Sim. Nós estávamos comentando isso, né, pastor Jorge? Sim, o Paulinho estava compartilhando um pouco desse projeto, dessa revelação que Deus deu a ele. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Eu sempre falo assim, cada vez que você lê a Bíblia, você encontra as pepitas, tesouro, as riquezas, e nós precisamos da revelação, e é exatamente isso que Deus deu ao pastor Paulino.
E todo esse tesouro que o Espírito Santo depositou no coração dele não é para ficar nele, é para transferir, ensinar outras pessoas. E então o meu apelo, o pouquinho que nós conversamos, que eu senti da parte de Deus, a graça, o favor de Deus, que nós temos que desfrutar daquilo que o Espírito Santo revelou, trouxe à luz ao coração do amado pastor, para que você possa desfrutar, porque muitas vezes eu me perguntava por que Moisés ficava ali no deserto o dia todo atendendo aquele povo. De repente o sogro dele falou: Moisés, se você ficar desse jeito, esse povo vai perecer, vai morrer, você precisa levantar outras pessoas para te ajudar. E Moisés conversava diretamente com Deus. Por que Deus não falou? Porque nós temos aprendido que aquilo que você aprende com o teu irmão, aquilo que Deus deu para o teu irmão, é para nós aprender com ele, né? Então Deus não precisa revelar para nós. Uau. Foi isso que Deus deu para o Paulino. Então nós precisamos aprender com ele. Deus revelou a ele e ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar. São coisas que a gente lê na palavra, está ali, mas você não teve a revelação. E foi exatamente isso que o Espírito Santo fez no coração dele. E eu me sinto privilegiado de estar aqui ouvindo, junto com ele, abraçando, comendo junto na mesa com ele, de saber desses tesouros, essas riquezas que Deus proporcionou, colocou no coração dele para que ele possa ensinar as pessoas, para que tantas pessoas, assim como Moisés, ficavam o dia todo ali resolvendo os problemas. E ali vem o sogro dele, tem essa revelação, né? E Deus usa, e assim também Deus depositou no coração dele aquilo que ele vai trazer aos nossos corações. E eu já declarei sobre a vida dele que esse projeto não só ficará aqui em Umuarama, mas será estendido pelo estado do Paraná, no Brasil e no exterior, e vai ser traduzido em outros idiomas, outras línguas, para honra e glória. Libera essa palavra sobre a vida dele. Amém. Em nome de Eu Jesus. recebo cada palavra, cada declaração, pastor. Esse é o segredo, né? E receber, ter humildade para receber aquilo que Deus tem dado para nós através da sua palavra. E o que é importante é que o entendimento de tudo isso fez com que hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho que comer, hoje eu posso até ajudar pessoas com aquilo que Deus tem colocado, lembrando a história que nós tivemos, né? E uma coisa importante é que o grande reset é como se você tivesse que resetar, ou seja, desligar, porque o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Então a nossa mente, pastor, precisa passar por uma renovação completa, e essa renovação é o reset. Entendi. Essa renovação, porque não tem como consertar algumas coisas, simplesmente tem que resetar e continuar ela e começar novamente com aquilo que Deus tem nos revelado. E o que o Senhor tem nos revelado do grande reset? O Senhor tem nos revelado a nossa identidade, tem nos revelado a questão da nossa personalidade, tem revelado a relação a o que é o grande reset, as escolhas, perfil comportamental, os temperamentos, cura das memórias. E o que é importante que eu conversei com o pastor Isauro hoje, que até me emocionei, é que o Espírito Santo me mostrava, é como se o cérebro, a mente da pessoa, fosse dividido em 4 partes, né? Então tem uma parte que você se conhece, uma pequena parte você se conhece, você sabe até algumas coisas sobre você mesmo. Só que o Senhor falava assim: essa parte que você conhece, muitas vezes você pensa que sabe quem você é, mas às vezes quando algumas áreas da nossa vida não estão funcionando ainda, às vezes não temos paz, andamos muito ansiosos, é porque ainda não sabemos na totalidade aquilo que nós somos e quem nós somos em Cristo Jesus. Então essa primeira parte fala de nós sabermos quem nós somos, mas muitas vezes nós achamos que sabemos e não sabemos na totalidade. Então o grande reset vem reiniciar essa parte para nos dar a verdadeira identidade. E o Senhor me mostrava, lembra que eu falei que o Espírito Santo falou assim: acorda, que eu vou te escreve. E a outra parte é a parte que muitas pessoas que estão fora, eles conseguem detectar em nossa vida, eles conseguem perceber, e muitas vezes nós mesmo não percebemos sobre nós. Sim. É quando você me fala assim: eu não sei como eu fui capaz de fazer isso. Entendi. Ele não sabia que ainda era capaz de fazer isso, ele teve uma reação, e aí essa é a parte, e aí aqui que está o detalhe que o Espírito Santo me revelou. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 91, e em algumas Bíblias, Salmo 90.
no original Salmo 91, no hebraico, e depois em algumas traduções traz aí como Salmo 90. Então, o que diz ali? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, habitar está falando de moradas, está falando de lugar. Então, olha só que interessante, essa segunda parte do cérebro que o Senhor está me revelando aqui, o Espírito Santo está me revelando. Então, muitas pessoas não estão morando, habitando no lugar que deve ser, que é o lugar de justiça que o Senhor tem para nós. Mas se eles não estão habitando, eles estão habitando em lugares de prisão. Então, por isso que tem pessoas que estão presas no estresse, pessoas que estão presas na ansiedade, pessoas que estão presas nos seus traumas, pessoas que estão presas nas suas enfermidades, nas enfermidades que não são delas, mas elas dizem que é delas, né? A pessoa fala, a minha dor, a minha diabetes, né? Eu estou com isso, né? Então, essa área que o Senhor falou que são a área das prisões, a área onde existem moradas de prisões, que as nossas emoções muitas vezes estão presas aqui, e a pessoa ela deslancha em uma área, mas não consegue, aquela área que está presa, como eu falei para o pastor, a pessoa, mesmo sendo crente, ela não vai para frente, porque Jesus diz que o espírito está pronto, e o novo nascimento ele acontece no espírito, mas a alma precisa ser transformada, a alma precisa ser renovada, a mente precisa ser renovada pela palavra de Deus, né? E aí o Senhor me mostrou outra coisa, que existe um terceiro lugar, que é o lugar da criatividade, porque o nosso Deus é criador. Sim. E Ele nos criou a sua imagem, então nós também podemos criar, todas as pessoas podem criar se estiverem em Cristo Jesus alinhado com o Pai, só que essa área está bloqueada, por causa das moradas de prisões, essa área está bloqueada, essa é uma área de criatividade. Deixa eu dar um exemplo para você entender, na Bíblia, no livro de Gênesis, fala sobre Caim, e muitas pessoas falam, mas por que Deus não matou Caim? Deus não matou Caim porque dentro de Caim, na geração de Caim, Deus tinha colocado o setor imobiliário, tinha colocado a música e tinha colocado o setor imobiliário, a música e metalurgia, ou seja, a arte de trabalhar ferro. Então, por que pecuária também, né? Os animais, exatamente. Olha só. É isso aí. Então, por exemplo, se nós temos entendimento sobre a pecuária, se nós temos entendimento sobre o setor imobiliário, se nós temos entendimento de música hoje, é porque Deus tinha depositado essa sabedoria, esse tesouro escondido na geração de Caim. Então, se Caim morresse, talvez hoje nós estaríamos morando em tenda ainda. Meu Deus. Olha que interessante. Então, da mesma forma, se você me perguntar onde tem maior tesouro, eu diria para você que é no cemitério. Porque lá tem tesouros que, porque não aconteceu o grande reset, não veio, e a humanidade ficou deficiente dessas coisas. E levou consigo esse Então, cada pessoa, você que me ouve, você que me assiste, Deus depositou um tesouro dentro do seu coração, que a humanidade precisa usufruir, mas você não tem acesso, não tem nada a ver com Deus, pastor. Sim. Não tem nada a ver com Deus. Da parte de Deus nós já temos o sim, mas está faltando o nosso amém, está faltando esse reset, esse reiniciar, de se afastar de tudo aquilo que é do primeiro Adão, que trouxe só pobreza, trouxe escassez, trouxe vergonha, para que nós pudéssemos viver a abundância que o Senhor Jesus em todas as áreas da nossa vida, emocional, sentimental, material, interpessoal, intrapessoal, ministerial, espiritualidade. Então, por que essa área não destrava na vida das pessoas? Porque ela não sabe quem ela é, e ela não sabe que morada que ela deveria estar. Às vezes nem conhece que ela está presa e não sabe. Verdade. A pior coisa que existe é isso, né? Quando a pessoa está presa e não sabe por que está preso. Ela acha que é normal, vive a vida natural. Se acostumou com a cadeia. Se acostumou com a cadeia, exatamente isso. E aí tem uma área muito importante, que eu diria que é a mais importante, que até os cientistas já descobriram, que o Espírito Santo me mostrou, que é a área que só Deus tem domínio, a área que Deus ele sabe e ninguém mais sabe, que a ciência descobriu que é o ponto de Deus. Nesse ponto de Deus está ali para ativar o espírito humano da pessoa, de cada pessoa. Então, o que o grande reset vai fazer na sua vida? Ele vai te dar autoridade, identidade e cura para você viver a criatividade de Deus e colocar no mundo aquilo que Deus colocou dentro de você, que só você pode botar para fora isso depois que você tiver passado pelo grande reset. Nossa, sensacional, meu Deus, vai ser um evento maravilhoso. Comentando um pouquinho mais, vou até abrir aqui um pouco na tela para vocês, pessoal, para vocês acompanharem como que vai funcionar. Vai estar disponível isso lá no site,
no site. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. E aqui a gente vai ter, assim, além disso, né, pelo que eu dei uma olhada no site aqui, tem um momento de descanso, vamos dizer assim. Descanso. Porque vai trabalhar o espírito, a alma e o corpo. O corpo, exato. Então aqui vai ser realizado no Hotel Campestre Leão de Judá, que fica em Vitimarsum, uma colônia alemã aqui no Paraná. É sensacional a colônia, assim, eu sou suspeito de falar, né? Nós moramos lá. Moramos lá um tempo. E aqui a gente tem, pessoal, ó, só para vocês terem uma noção, os valores, ó, que a gente tem, são 12 vezes de R$ 99,70, onde você vai ter acesso ali ao evento presencial, a hospedagem com tudo incluso, tá? Hospedagem tudo incluso, almoço, café da manhã e jantar. Isso já está tudo incluso dentro desse pacote. E material impresso que vai ser entregue para todos os participantes lá no dia. O pacote 2 é um pacote um pouco maior porque ele tem um diferencialzinho aqui, que é uma das coisas que a gente vai comentar depois. Sim. E até em outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esse diferencial, que é o que? A pessoa vai ter acesso à gravação do evento do Grande Reset e vai ter também o acesso ao Finanças Eternas Online. Que o Finanças Eternas é um outro treinamento que fala sobre as finanças de acordo com a Bíblia, numa visão, vamos dizer assim, bem diferente do que você é acostumado. Que é aquilo que Deus colocou lá na palavra e pouca gente conhece, que fala sobre primícias, dízimos, ofertas, voto. Então, enfim, eu já fiz e sou suspeito de falar também. Maravilhoso. O pastor também já fez, né? O pastor já fez, meu Deus. Foi algo maravilhoso lá na nossa igreja, comunidade Embaixadores de Cristo. Paulinho teve lá dia 26 de março, 25, 26, né? E foi um divisor de água na vida daqueles queridos que começaram a praticar o princípio da finança eterna. Eu recomendo a vocês, pastores, independente de placa denominacional, que vocês procurem este homem aqui, leve para a sua igreja. E eu tenho certeza que Deus manifestará, porque Deus abençoa a vida através de vida, Ele salva. E Deus escolheu o pastor Paulino para ministrar os nossos corações. Leve, a nossa igreja ficou muito feliz, foi um mover de Deus, uma presença gloriosa. Você estava ali também, Mateus. Sim, foi incrível. Mas o resultado está sendo impactante nas nossas vidas. Olha aí. Já estamos colhendo os frutos daquilo que foi ministrado ali, já estamos praticando essa verdade para a honra e glória do Senhor. Amém. Feliz por isso. Olha só, logo a gente vai falar sobre finanças eternas. Vamos ter mais um vídeo sobre isso. E aqui, pessoal, continuando, então, ó, são 3 dias de imersão lá dentro. Vai ser incrível, gente. Aqui tem um pouco da história do... Eu sei que mostrasse minha esposa. Esposa. Linda esposa. Tem que batizar. A pessoa que ajuda ali no todo esse propósito acontecer, todo esse ministério acontecer. E aqui está falando um pouco do que é o Grande Reset. Então ali no site você vai conseguir ter acesso a tudo isso. Para quem que é o Grande Reset, aqui tem algumas coisas que fazem, que realmente vão tocar seu coração. E aqui, o que você irá aprender? Tem a parte do autoconhecimento. Além disso, vai ter um network ali com pessoas que vão estar ali com o mesmo propósito que você, para poder gerar essa transformação. Então, pessoal, é muito fácil. Vou deixar o link aqui embaixo para você já ir se inscrever. Vai ser um momento que você vai ter descanso, que você vai conseguir aprender e, claro, vai ter um reset na sua vida que eu tenho certeza que vai transformar todas as áreas, não somente a área espiritual, mas a área física, a área financeira e tudo mais. Quer falar mais uma coisa? O mais importante de tudo isso, Mateus, é que tem algo dentro de mim. O Senhor me chamou para ativar as pessoas, Me chamou, o propósito de Deus na minha vida é revelar o Pai e é revelar Jesus, que é o Filho. Pronto. Esse é o propósito. Então, e a motivação que gerou tudo isso é que melhor do que eu sorrir, melhor do que eu ter paz, melhor do que eu viver essa vida gostosa que Cristo tem nos dado, é você ver o sorriso dos outros. Então a minha maior motivação é que você experimente o que eu tenho experimentado na minha vida, da escassez à abundância, da escassez à paz, da falta de paz à paz, da doença para a saúde, porque uma das coisas da minha conversão é que eu estava muito doente. Sim. E Jesus me curou. Amém. Muito importante. Já era para estar morto há mais de 30 anos, todo mundo sabe meu testemunho, ou não sabe, não ouviu, em uma hora eu vou gravar esse testemunho. Isso, exato. Vou gravar esse testemunho. Era para me estar morto há mais de 30 anos e Jesus tem me dado graça. Então eu vivo pela graça. A razão de estar aqui é para que pessoas possam ser ativadas e também pessoas que estavam vivendo uma vida de prisões possam ser libertas. A minha maior alegria, pastor, é quando eu vejo uma pessoa que estava angustiada, que estava pensando em se matar, que estava com problema no casamento, que estava com problema econômico, em todas as áreas, e de repente ela ouve uma palavra, participa de um treinamento desse, e ela é destravada, e a palavra de Deus começa a fluir de uma forma, porque às vezes essas pessoas viam a palavra somente como um livro.
Sim. Mas a palavra de Deus é viva. Viva. É viva. Se você experimentar o espírito da palavra, a sua vida muda. Meu Deus. Assim como mudou minha vida. Então, esses cursos não tem nada a ver com a vida de ninguém, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a ressignificação da minha vida e aquilo que Deus fez na minha vida. E se funcionou comigo, me fez assim, essa pessoa que eu sou hoje, ela pode fazer muito mais por você. Glória a Deus. Amém. Amém? Por isso. Pessoal, então esse foi nosso episódio. Fica aí então, aqui embaixo vai estar o link para você poder você se inscrever no Grande Reset, e também vou deixar o link dos demais cursos que a gente tem disponível para você. E também falando assim, ó, pessoal, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, porque daí essa mensagem consegue chegar a mais pessoas. E que lembre-se, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também, que eu mesmo pessoalmente vou olhar e vou caminhar para o pastor poder responder. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, e vocês que estão assistindo, continuem abençoados. Até mais. Tchau.